Final do dia de atendimento no consultório e uma ideia na cabeça. Falar sobre o tempo de duração do tratamento ortodôntico. Nós estamos em dezembro e parece que nessa época do ano alguns pacientes combinam de perguntar: doutor, até o Natal, até a formatura, eu vou tirar o aparelho? Essa pressão por remover o aparelho antes do término do tratamento, ela acontece com você também? Quanto tempo deve durar um tratamento ortodôntico e qual a melhor estratégia motivacional para trazer o paciente para a realidade desse tratamento? A minha estratégia motivacional ela é a clareza. Clareza de objetivos de tratamento e clareza de previsibilidade de tempo de tratamento. Do ponto de vista do paciente, o grande objetivo, na maioria das vezes, é o objetivo estético. Do nosso ponto de vista, do ortodontista, outros objetivos tão nobres quanto eles estão presentes. A oclusão funcional, a oclusão estática das seixaves de ângulos, objetivos que tratam da estabilidade ortopédica. Isso deve ser traduzido ao paciente numa linguagem de fácil entendimento. Ele deve entender, por exemplo, que as linhas médias, ao final do tratamento, elas devem terminar coincidentes, que situações de trespasse vertical ou trespasse horizontal devem ser corrigidos. Isso é muito fácil de se explicar, por exemplo, utilizando um macromodelo que representa uma oclusão ideal, a oclusão ótima. Se eu concentro todo o meu poder de argumentação na solução daquele apinhamento, fechamentos de espaço, aquelas situações que são mais fáceis de serem percebidas pelos pacientes ou pelos familiares, num período muito curto de tempo do tratamento, aproximadamente 8 meses, a minha munição motivacional acabou. Aquela frase, está melhor do que era antes, para mim, ela é ilusória. O meu objetivo de tratamento é o padrão ouro de finalização. E o tempo de tratamento, a previsibilidade de tempo de tratamento. Se nós sairmos do campo da biologia e formos para o campo da matemática, nós vamos ver que nós somos muito ruins nisso. Para um tratamento, por exemplo, sem extração, nós podemos dar uma previsibilidade de tempo em torno de 18 a 30 meses. É uma variável de quase 70%. Ela aumenta quando o caso é com extração, ela aumenta mais ainda quando não temos todos os dentes na boca, mas não dá para ser diferente e o nosso paciente entende e aceita isso. Limitações biológicas, densidade do osso, comprimento de raiz, recurso mecânico que pode estar disponível para a solução daquele problema, são argumentações extremamente convincentes para trazer o paciente para dentro do tratamento. Mas, às vezes, esse paciente tem razão. Por exemplo, se a nossa previsão de tempo de tratamento para um caso sem extração foram 30 meses, e no 20º mês eu ainda estou num fio de memória, a relação sagital ela ainda não está corrigida, eu tenho curva no arco, principalmente no arco inferior, eu estou atrasado nesse tratamento. Aquele tempo final de 4 ou 6 meses que deveria estar sendo utilizado em procedimentos de finalização, eles vão estar sendo ocupados com a mecânica pesada. E pode ser que eu não tenha tempo de concluir dentro dos objetivos ideais de tratamento e tenha que me contentar com está melhor do que era antes. Bom, eu gostaria de ilustrar essa conversa com 2 ou 3 casos meus de consultório em andamento para fazer uma relação dessa situação da previsibilidade que foi dada no início e a fase atual da mecânica que se encontra. Eu também vou colocar ao final uma listinha de tópicos que eu considero importantes para que a gente tenha atenção e vai nos ajudar a equacionar essa situação, previsibilidade de tempo, mecânica do tratamento. Os objetivos de tratamento para todos os casos que serão mostrados será tratá-los e terminá-los em relação cêntrica, dentro das seixaves de Andrews, em oclusão funcional. O caso 1 e o caso 2
são de duas pacientes adultas, uma com 35, outra 54 anos, do gênero feminino, com maloclusões semelhantes, ambas com boa relação entre as bases, uma classe 2 subdivisão, com perda do dente 45 em ambos os casos, e um deles, no caso 1, também do 46. Linhas médias superiores centradas e uma limitação biológica de ausência de gengiva ceratinizada que implicaria no enxerto gengival prévio, mas que não será foco dessa discussão. O planejamento do caso 1 foi a abertura de espaço para implante do dente 45 e a manutenção do espaço do dente 46 para implante de um terceiro premolar. Para o caso 2, foi mesializar o segmento inferior direito com uso unilateral de elástico intermaxilar destilado com vetor de classe 2. A previsibilidade de tempo para o caso 1, aquele da abertura de espaço para implante, foi de 30 meses. E para o caso 2, de 24 meses. Vamos para a situação atual de ambos os casos. Caso 1. Decorrido 20 meses de tratamento, do total previsto de 30, a relação sagital foi corrigida e os implantes estão colocados em fase de osteointegração. Ao final da fase de nivelamento, uma inclinação do plano oclusal ficou evidente, sendo necessária a correção ancorada no mini implante. Caso 2. Decorridos 17 meses de tratamento, de um total de 24, a relação sagital está corrigida. O meu recurso mecânico era o elástico de classe 2, correto? Portanto, quanto mais rápido eu disponibilizasse o recurso, mais rápido eu iniciaria a correção da relação sagital. 8 meses após a montagem, o elástico passou a ser usado por 24 horas dia. A fase atual do caso é pré-finalização. Estou fazendo desgastes proximais de dentes triangulares, objetivando o fechamento de triângulos negros. Aqui um antes e depois da reanatomização dos dentes e fechamento dos espaços na arcada inferior. O caso seguinte, caso número 3, é de outra paciente do gênero feminino, com 26 anos de idade, que procurou tratamento para uma recidiva de apinhamento anterior e inferior e uma giroversão do dente 22 que ela tinha anteriormente ao primeiro tratamento. Uma maloclusão de classe 1 com biprotrusão, provocando um evidente tensionamento do tecido facial, e fazê-la passar por um segundo tratamento focando apenas na queixa da recidiva seria perder a oportunidade de agir nessa leitura pesada da face que a biprotrusão está provocando. Mesmo assim, deu muito trabalho convencê-la a extrair 4 premolares e motivá-la a enfrentar 30 meses de tratamento. Aqui o caso já decorridos 15 meses de tratamento, do total previsto de 30, agora na fase de retração. Bom, os 3 casos mostrados deverão ser terminados dentro dos objetivos propostos, objetivos que, explicados aos pacientes, representam grande parte da estratégia de motivação na adesão ao tratamento. Quando esses pacientes, na linguagem deles, me perguntam quanto tempo falta para tirar o aparelho, eu respondo, faça as contas. Quanto tempo foi estimado? Quanto tempo temos até o momento? Nos 3 casos, eu possivelmente os surpreenderei terminando antes do tempo previsto. Você pode estar pensando, esse cara pegou uns casinhos aí, que estão andando bem, usou de amostragem para dizer que as coisas sempre vão bem. Os casos mostrados, de fato, são casos bem-sucedidos, consequentemente, bem conduzidos. Mas a mensagem principal é que nós só equacionaremos objetivos com o tempo do tratamento ortodôntico executando a tempo os recursos mecânicos obrigatórios em cada fase do tratamento. Para os casos que não andam bem, a carta na manga é usar o tempo ganho no início para solucionar o que não está dando certo agora no final. Ok, para um resultado ideal em um tempo justo de tratamento, uma lista de ações que estão em nosso domínio. Esqueça as exceções do não colaborador, dos faltosos, etc.
a maioria será participativa. O fator motivador será relembrá-los dos objetivos de tratamento. Encare os erros como o cometa Halley, um forte impacto que não deve aparecer outra vez. Esta é a imagem final de um caso tratado com 4 extrações que, embora não haja um impacto estético significativamente ruim, demonstram um erro de finalização. Observe que durante o fechamento dos espaços, o trespasse horizontal acabou e a relação sagital ela não foi corrigida. Não pegue atalhos. O objetivo é finalizar em chave de oclusão. Os arcos só se encaixarão se estiverem planificados, correto? Portanto, não perca tempo demasiado com fios de memória. Eles têm ação limitada. Observe esse caso. O erro de alinhamento e nivelamento é mínimo. Meu segundo arco já é um arco de aço e em 6 meses de tratamento eu estou pronto para iniciar o fechamento dos espaços. Olhe a profundidade, não só a superfície. Certamente o alinhamento e nivelamento dos dentes não são os únicos objetivos do seu tratamento. Você pode ter um erro sagital a ser corrigido, espaços a serem fechados e sempre terá objetivos funcionais a serem atingidos. Não adie procedimento. O tempo perdido nas fases iniciais ou com uma estratégia equivocada durante a mecânica pesada fará falta na fase de finalização. Um bom exemplo é incluir logo os segundos molares na mecânica. Esses pontos de apoio lá nas extremidades facilitarão a planificação dos arcos e evitarão que esses dentes interfiram nos movimentos funcionais de protrusão e lateralidade. Se for preciso, mude. Está claro, a finalização ideal só acontecerá se cumprirmos etapas muito bem planejadas. Mas, muitas vezes, a solução para aquilo que não se encaixa, ela pode ser mais óbvia do que parece. Verifique erros de colagens intra-arcos ou incompatibilidade de angulações e inclinações interarcos. Extração versus não extração. Perguntinha antiga que não podia ficar de fora. O benefício para a face e oclusão de uma extração bem indicada é enorme. Logo, o que determina extrair ou não tem a ver com a oclusão e a face, e não com a marca ou prescrição do nosso aparelho. Timing da extração. Extraia no momento certo da mecânica. Se o posicionamento dos dentes permite que eles sejam alinhados e nivelados antes de extraí-los, melhor. Dentes ausentes nas fases iniciais de nivelamento fragilizam o arco, dificultando a mecânica. Olhe para quem fez, não olhe para quem não fez. Essa história de que casos bem finalizados são só os de livro ou de congresso é uma grande bobagem. A melhor referência é a que dá certo, a que funciona. A meta é fazer igual. Não ficou bom? Desde quando 7 é 10? Quem busca o 10 e ganha 7 tem sim o dever de ficar angustiado. E tem também todo o direito de ficar desanimado. Mas não engane a si mesmo, a hora é já. Você só sairá dessa situação buscando conhecimento. O conhecimento vai transformar essa situação ruim em prazerosa. O conhecimento fará você amar fazer ortodontia.